Então, pessoal, no perfil de investimento, nós vamos ver quais são os perfis, o capital para cada perfil de investimento e os investimentos para cada perfil. Então, qual o perfil melhor, qual que é o investimento melhor para cada perfil e como que a gente vai fazer esse gerenciamento de risco, tá bom? E decifrar qual é o perfil de vocês, que vai ajudar a gente a tomar a decisão de qual vai ser a nossa carteira, quais são os produtos que a gente vai comprar, né, alinhado ao perfil de vocês, para que vocês fiquem confortáveis, né? Não adianta a gente ser conservador, começar a investir muito em ações, aí o mercado começa a ficar volátil, a gente fica com medo, né? Então a ideia aqui vai ser a gente diversificar e deixar vocês os mais confortáveis possíveis para começar nos investimentos. Então, a definição de perfil de investimento, também conhecido como suitability, é uma avaliação que pode ajudar a definir as aplicações financeiras e qual se encaixa melhor para cada investidor. Aqui. O primeiro perfil que a gente vai ver. Opa, passou muito. É o conservador, tá? E o perfil conservador é aquele investidor que ele prefere ter riscos baixos, né? Ele não quer se expor muito, ele tem receio de perder dinheiro e geralmente o tipo de investimento dele é a longo prazo. Então toda a carteira aqui a gente vai focar no longo prazo, seja em renda variável, seja em renda fixa, a gente vai tentar pegar títulos mais a longo prazo, por quê? Se for em renda fixa, vai dar mais rentabilidade se for no longo prazo. E se for ações, você mitiga aquele medo de, eu vou comprar ação, a ação vai cair amanhã, eu vou querer vender. Se eu estou investindo a longo prazo, eu vou ter paciência para isso, tá bom? Geralmente, a rentabilidade do conservador é mais baixa, porque ele se expõe menos ao risco, tá bom? E a segurança é alta, então ele concentra mais do seu capital em renda fixa, tá? Ô, Jader, deixa eu fazer uma pergunta meio besta, assim. Claro. Esse tipo de investidor, ele é pior, ele é melhor, um pouco melhor do que alguém que investe na poupança. É muito melhor. Ah, tá. Muito melhor, muito melhor. A poupança aqui eu nem considero investimento, porque a poupança ela nem ganha da inflação, né? E todo investimento conservador em renda fixa, a tendência é sempre ganhar da inflação. Então, a Certo. poupança aqui não entraria. Tudo bem que hoje a gente tem as caixinhas do Nubank, do PagSeguro, o porquinho do Banco Inter, que rendem mais que a poupança e realmente tem um ganho real de investimento. Tá? Mas, geralmente, CDBs, LCIs, LCAs, que a gente viu na aula passada, acabam rendendo muito mais. Tá? Beleza. Então, depois nós temos o investidor moderado, que ele assume alguns riscos médios. Então, como que o moderado vai funcionar, né? Geralmente o prazo dele é médio e curto prazo, então ele não vai ficar com a posição durante muito tempo, mas ele vai ficar com a posição a tempo dela se valorizar, tá? A rentabilidade dele é média porque ele expõe parte do seu capital, então, aqui, pelo menos 50% do capital ele vai colocar em renda variável, moderado. Então, ele vai ter ganhos e segurança média. Então, metade da sua carteira ela vai estar exposta a risco e metade vai estar no conservador, onde eu não vou perder dinheiro, tá? Então, vou ter um bom rendimento dos meus fixos e pode ser que no meu variável consiga algumas rentabilidades melhores, tá? Trazendo aqui o moderado uma habilidade maior para transitar entre os tipos de investimento. Tá? Esse é um investimento que eu acho que, através do tempo, a maioria das pessoas acabam ficando. Tá? Eu acho que quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais sobre investimento, ficar mais adaptado a investir, a gente acaba parando aqui no moderado. Por quê? A gente vai ver que o agressivo, geralmente, são os tipos de investidores
que já querem viver de rendimento, já querem viver de bolsa, agem como se fosse realmente um trabalho, e nem sempre as pessoas têm esse foco, tá bom? Então, às vezes, a pessoa conhece um pouquinho sobre investimento, decide ficar aqui no perfil moderado e vai dividir suas ações, seus fundos imobiliários e a sua carteira de renda fixa, e para ela está tudo bem, tá bom? Já o agressivo, né, ou arrojado, como é a nova nomenclatura aqui, são aquelas pessoas que querem o dinheiro a curtíssimo prazo, né, que assumem altos riscos, que compram e vendem ações no mesmo dia, né, que querem virarem traders, né, fazer o famoso day trade e tirar um salário do mercado, fazer isso como se fosse a atividade fim dele. Só que a rentabilidade é alta, mas a segurança é baixíssima. Esse tipo de investidor geralmente não tem muitas garantias, não tem muita renda fixa, né? E ele fica operando realmente renda variável e cada dia é um dia. Né? Tem muito investidor agressivo que ganha R$ 2.000 no dia, mas perde 3 no outro, ganha 5 no outro. Né? Então é muito comum esse perfil de investidor ter rentabilidades mais altas, obviamente, mas também ter muitas perdas, tá? E também é do jogo. Muitos empreendedores acabam vindo para esse perfil, né? Eu brinco com os meus alunos que geralmente o empreendedor ele já é o investidor agressivo, porque o risco dele é quebrar a empresa, né? Se ele abre uma empresa, o risco dele é perder o dinheiro todo. Então ele já está acostumado com as perdas, ele já está acostumado em um dia, em um mês ele ficar negativo, dele não ter lucro. Então, geralmente os empreendedores acabam entrando na bolsa de valores falando assim: eu quero ganhar dinheiro, eu quero só renda variável, vou colocar o mínimo possível em renda fixa e vou ver o que eu ganho aqui. Então, geralmente, né, os empreendedores entram aqui nesse perfil agressivo, porque eles já estão acostumados a estar exposto ao risco todo mês. Tá bom? Claro que isso daqui não é uma receita de bolo, né? Tem muito investidor que é empreendedor que quer só o seu conservador ali, só compra um CDBzinho, né, compra um LCI para longo prazo e deixa lá, né, como se fosse um plano de aposentadoria. Então vamos falar de cada perfil e quais são os principais produtos que eles costumam investir. Então, já no conservador, nós temos CDBs, né, e LCIs e LCAs, as rendas fixas como carro-chefe deles. Então, a maioria do seu capital vai estar investido nessa modalidade. Né? O Tesouro Direto, que é a renda fixa que a gente tem com maior segurança no Brasil, fundos de renda fixa e fundos multimercados. Então, você vê que ele se expõe ao risco aqui um pouquinho no fundo que compra ação, que compra outros tipos de fundos, mas a modalidade principal aqui dele é a renda fixa. Então, ele vai deixar 60%, 70% da sua carteira em renda fixa e vai deixar 30% em renda variável. Desses 30% em renda variável, ele vai colocar 20 em fundo imobiliário, que é a renda variável mais segura que tem, e vai colocar 10 em ações. Né? Então, geralmente, esse é o perfil aí do nosso investidor conservador. Depois nós temos o investidor moderado, né? Que é aquele investidor que já vai mais para ações, fundo de ações, que também, obviamente, vai ter o CDB e o Tesouro Direto na sua carteira, né? Vai ter fundos imobiliários e fundos multimercados, e vai trazer um pouquinho aqui das BDRs, ETFs, que são conglomerados de ações. Então, nós temos a BDR do Bovespa, que são as melhores ações do Bovespa, está consolidado em um ativo só, chamado BOVA11. Então, você pode comprar uma BDR, porque você não vai ter dinheiro, ele não é agressivo, então ele não vai ter dinheiro para comprar todas as ações do Ibov. Então, ele compra uma ETF, tá bom? E também fundos cambiais e fundos de renda fixa. Então, aqui já é o investidor que ele vai deixar o 50-50, 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Então, ele vai ter seu dinheiro no Tesouro Direto, no CDB, lembrando que aqui ele vai ter prazos mais curtos.
Já o moderado, que vai ter, o conservador, que vai ter seu dinheiro 5, 10 anos, às vezes, em um título de renda fixa, esse daqui não, ele quer um título de no máximo 5, 2 anos, 1 ano, 3 anos, porque ele pode movimentar o seu dinheiro com mais facilidade. Lembrando que esse tipo de investidor, ele tende a migrar muito mais os seus ativos. Então, se ele vê que a renda variável está mais favorável em um período, ele vai investir um pouquinho mais em renda variável. Se ele vê que o juros está muito alto, ele vai liquidar suas ações e vai comprar um pouquinho mais de renda fixa, tá? É um investidor que ele acaba tendo mais estratégias. Ele muda bastante de estratégia ao longo do período. Por isso que eu falo que, geralmente, quando a gente já está mais acostumado, quando a gente tem mais conhecimento sobre o mercado, a gente acaba ficando nesse perfil aqui, tá bom? E, por último, o nosso investidor agressivo ou arrojado, que vai, obviamente, ter ações e fundos de ações e vai concentrar a maior parte do seu capital aqui, tá? Vai ter CDBs e tesouro direto, sim, ele vai ter uma reserva de emergência, ele vai precisar para fazer os seus day trades de algum ativo que tenha solidez para ficar em garantia. Então, a bolsa não deixa você operar se você não tiver ativos fixos, né, para cobrir as suas operações de day trade. Então, ele vai precisar sim ter um tesouro direto, um CDB, ou propriamente dinheiro lá na corretora para alocar em garantia, mas, obviamente, ele não vai deixar o dinheiro dele parado, ele vai deixar em algum produto financeiro, tá bom? Também vai ter fundos imobiliários e fundos multimercados, BDRs e ETFs, além de fundos cambiais e fundos de renda fixa. E os fundos aqui que eles forem entrar vão ser fundos que eles não conseguem montar a carteira. Então, por exemplo, um fundo de Bitcoin, um fundo que vai tratar de grandes investimentos que pessoa física não pode fazer. Então, quando extrapolar o volume dele, ele vai migrar para o fundo para tentar pegar essa oportunidade também, tá? Lembrando aqui que esse tipo de perfil de investidor é para quem já conhece muito, para quem estuda gráfico, para quem estuda fundamento, é um cara que quer realmente ter pelo menos uma parte do seu dia como um trabalho, tá bom? É um cara que realmente vai se dedicar a investir diariamente, tá bom? É um tipo de cara também que estuda bastante política, né? Sim, sim. Tem que estar bem ligado nos movimentos políticos, no que isso pode impactar nos investimentos e nas empresas, tá? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eles operam muito, são índices, né? Índice futuro de dólar, índice futuro do Ibovespa, que movimenta muito dinheiro na bolsa, né? Então, são um tipo de mercadorias bem mais agressivas, que o dinheiro vai rápido e vem rápido. Então, tem gente que opera 10 minutos no dia, tira lá seus 100, 400, 300 reais e acabou o dia. Fecha e vai tomar uma cerveja, assistir Champions League e vida que segue. Mas também vai ter o dia que em 10 minutos ele vai perder 500 reais e, dependendo da estratégia dele, ele também não vai mais operar e vai ter que fazer outra coisa, vai ter que esfriar a cabeça, né? Porque o cara que faz isso daqui tem que ter uma inteligência emocional muito grande, tá? Além do conhecimento, além do estudo, ele tem que ter tempo de tela, ele tem que ser cascudo, né? Ele tem que estar aprendendo a todo momento que ele vai perder e que também ele vai ganhar, e saber equilibrar isso, né? Os traders costumam falar que não é o quanto você ganha que estipula o seu sucesso, e sim quando você perde, você saber como lidar com ele. Então, acho que essa é a principal motivação dos traders, sempre ganhar deles mesmos, né? Pô, perdi 500 reais, vou ter que trabalhar mais 4 dias aqui para ganhar esses 500 reais de volta, e na semana que vem eu começo uma carteira nova do zero, tá? Então, isso é muito comum nesse perfil de investidor. Diferentemente dos dois últimos que eu tinha falado, que já focam mais no longo prazo, focam mais em dividendos, né? Focam em estratégias mais seguras, menos imediatistas, tá bom? Meu perfil de investidor pode mudar? Sim, pessoal.
não só pode, como deve, né, mudar. Porque quanto mais você investe, quanto mais tempo você tem de investimento, a tendência é você aprender mais e tomar gosto e experimentando novas estratégias e tentar outras coisas. Né? É como eu falei, o perfil moderado é o mais interessante. Nem todo mundo tem esse perfil. Tem gente que vai aplicar a vida inteira como conservador e vai comprar só renda fixa e vai ter concentração do seu capital em renda fixa e vai estar muito feliz com isso. Mas quando você começa a operar renda variável e vê que realmente o lucro está naquelas movimentações, mesmo que a longo prazo, por exemplo, você pega uma Petrobras, uma Vale, que às vezes sobe 100%, né, 80% no ano, você fala assim, putz, eu nunca vou ganhar isso em renda fixa, é impossível. Né? Então você tem que estar exposto sim ao risco, obviamente não com o seu capital inteiro, mas em algum momento você precisa se expor um pouquinho mais, principalmente quando a taxa de juros está baixa, né? Quando o rendimento das nossas rendas fixas não estão colaborando. Não é o caso de agora, estamos passando por uma crise, né? Então temos 11,5% de taxa Selic, que é bem vantajoso para as rendas fixas. Ô Jader, deixa eu fazer uma pergunta. Digamos que eu comprei uma ação da Vale barato e do nada subiu, sei lá, que nem você falou, 100% ou até mais. Sim. Como que eu vou saber que é hora de vender para eu ganhar dinheiro em cima? Boa. A gente vai falar bastante disso na próxima aula, que é o de estratégias, mas é a estratégia que a gente vai montar para sua carteira. Então, quem é buy hold, provavelmente ele não vai vender, ele só compra ações. Se é um investidor de longo prazo, ele vai estipular metas. Se subir 10%, eu vendo metade. Se subir 20%, eu vendo 90%, né? E depois eu espero outras ocasiões para comprar ou a mesma ação ou ações dos pares, tá bom? Mas tem investidor que mantém uma estratégia chamada de stop móvel. Então ele vai subindo o stop da ação, ou seja, o preço de venda ao longo do tempo. Se nesse mês a Vale subiu 10%, você vai colocar seu stop abaixo dos 10%. Se ela continuar subindo, no próximo mês, você vai subir seu stop. E quando a ação começar a cair, você sai da operação. Essa é uma Entendi. estratégia muito utilizada por investidores moderados. Tá? Se a gente pretende investir em todo tipo de investimento, como é o caso do Wesley, que quer operar tanto renda variável como renda fixa, a gente tem que saber qual é a melhor forma da gente comprar ativos, né? Da gente comprar produtos financeiros. Na opinião de vocês, é melhor a gente comprar em um banco ou em uma corretora? E por quê? Ó, eu vou chutar então. Acho que é a corretora, né? Sim. Porque por conta de taxas, alguma coisa assim? Boa, por causa de taxa. Sim, a maioria dos bancos, aí a gente pode colocar, né, tradicionais, bancões, né, Bradesco, Itaú, Safra, qual mais? Santander, vão cobrar taxas de vocês na hora de operar os seus ativos, tanto de renda variável quanto de renda fixa. Tá? Já a maioria das corretoras e as grandes corretoras, XP, Rico, Clear, Modal, Banco Inter, todas elas têm isenções de taxa. Tá? E, além disso, tem uma vantagem. Com exceção dos bancos digitais, né, Banco Inter e Nubank, os bancos tradicionais, quando vão vender títulos de renda fixa, vão tentar te empurrar os títulos de renda fixa do banco. E nem sempre são os melhores títulos de renda fixas do mercado, tá bom? Então, as corretoras vão ter renda fixa do Banco Inter,
do Bradesco, do Santander, do Itaú, dos bancos pequenos, que geralmente dão mais rentabilidade, tá bom? Então, a corretora, você tem diversificação de produtos e de emissores, que talvez nos bancos tradicionais você não tenha acesso, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês as principais corretoras, as melhores corretoras para a gente começar a investir, onde a gente não tem taxas, né? Então, que a gente tem o Banco Inter, a Clear, a XP, a Rico, a Isinvest, que é do Nubank, tá? E a XP Investimentos, que não cobram taxas nos seus investimentos de renda variável. E, obviamente, de renda fixa, eles cobram taxas, mas já está embutido no preço da sua renda fixa, tá bom? Então, esses são os principais. Se me perguntarem em qual desses você investiria? Em qualquer um desses, tá bom? Obviamente, eu tenho a minha preferência e é pelo Banco Inter, porque eu uso muito a conta corrente deles. Então, eu acho muito fácil, você já está ali na conta corrente, já movimenta o investimento também. Mas quando eu era trader, eu usava muito a Modal, e é sensacional. Lá tem plataforma gratuita, muito rápido, o rendimento é muito bom. A Clear também, já operei pela Clear, muito boa. Eu fiz a implementação dela quando a XP comprou. Então, são corretores que eu já conheço, que eu já operei, que eu indico assim tranquilamente, qualquer uma delas. Ô, Jader, eu sei que você já falou um tempo atrás, né, mas as corretoras também têm possibilidade de quebrar. Se caso quebrar, também tem seguro, certo? Sim, caso uma instituição financeira quebre, o Bacen e a CVM vão interagir. Todo o dinheiro que você tem lá vai ser movimentado para uma outra instituição, tá bom? Essas daqui, por exemplo, Clear, XP, Rico, são todas do mesmo dono, né? Todas são da XP. Então, se uma delas quebrar, provavelmente uma das outras iriam absorver. Mas é muito, muito difícil. Eu não lembro a última instituição financeira assim que quebrou, que não fosse banco, né? Banco é um pouquinho mais fácil de quebrar do que corretora. Geralmente as corretoras são compradas. Quando está indo um pouquinho mal das pernas, uma outra corretora grande vem e compra. É o tradicional do mercado. E aí você tem que mover. Às vezes nem precisa mover, dependendo da corretora que comprar, ela já incorpora e você já migra seus investimentos para lá. Tá? Mas caso aconteça uma quebra de uma dessas corretoras, a CVM, junto com o Banco Central, ajuda você a fazer a movimentação dos seus títulos. Bem tranquilo. Tá bom? Beleza. Pessoal, dúvidas sobre perfil de investimento? Eu gostaria de saber de vocês se vocês acham o perfil que vocês têm agora. E aí eu queria saber de vocês quais são os temores, o que vocês gostariam de investir, né? Como eu já tinha perguntado qual investimento vocês gostariam, eu queria saber se agora, com o perfil, qual vocês se adequam, se mudou o tipo de investimentos que vocês querem fazer, ou se não, é isso mesmo, mas mudou agora o percentual que eu quero colocar em cada investimento. O Wesley vai digitar que ele está no trânsito. Mas se você quiser responder, eu pode responder já. Ah, tá. Não, então, eu tava entre os dois, né? O conservador e o moderado, né? Uhum. Mas em relação à segurança, né? Como você já falou também, né? É bom ter um pouco de tudo, né? Sim. Mas o agressivo já é demais já para mim já. Então seria entre o conservador e o moderado. Eu fui investidor agressivo durante muito tempo e depois que meu filho nasceu eu não consegui mais. E mindset mesmo, sabe? Não é que eu não sabia fazer, mas outras coisas na minha cabeça não deixava eu arriscar tanto quanto eu arriscava. Então, é uma trava. Tipo, sabia que podia ganhar, podia perder,
mas depois que mudou coisas pessoais em mim, meu perfil voltou a ser moderado, né? Então, isso é normal, essa mudança, né? O Wesley respondeu aqui que a resposta deu agressivo na conta do tipo de investimento dele. Ô, mal aí, Caiu, caiu. né? Voltou. O Wesley falou que... Opa. Falou que no perfil dele deu agressivo. Mas como você tem criptomoeda, aí automaticamente mesmo, se você colocar um pouquinho de dinheiro, né? Criptomoeda é um ativo muito, muito, muito arriscado, né? Por não ter legislação. E aí automaticamente seu perfil na corretora ou no banco acaba ficando agressivo. Não significa que você seja esse tipo de investidor, né? Porque você pode ser moderado e operar um pouquinho de cripto, seja um percentual pequeno da sua carteira, mas para a visão do mercado financeiro, você é agressivo, porque você tem um tipo de produto financeiro que é muito agressivo, tá? E acaba alavancando sua carteira. Tá? Só que aí tem algumas coisas, né, pessoal? Quem quer começar a investir com renda fixa, a gente tem que pensar que existem alguns limitadores. Tá? Quais são esses limitadores? Boas rendas fixas, você vai ter que ficar um período muito grande com o dinheiro parado lá. E o que é um período muito grande? De 5 a 10 anos, se você for, por exemplo, um tesouro direto. Né? Obviamente, a gente tem rentabilidades menores em títulos com rendimentos que vão liquidar antes, de 2 anos, 1 ano. Mas se você for expor muito do seu capital nessas rendas fixas, provavelmente o seu retorno não vai ser alto, vai ser muito baixo. Tá? Então, para quem está pensando em começar como conservador e colocar a maior parte do seu capital em renda fixa, tem que pensar duas coisas. Se eu for colocar em renda fixa que rende pouco, eu preciso colocar muito capital, né, para ter um rendimento real. Então, 5 mil reais, né, para você começar a ter uns rendimentos assim, 50, 100 reais ao mês, para valer a pena realmente. Porque senão acaba não valendo tanto a pena. Obviamente, é uma rentabilidade, é bom, mas não vai fazer mudança na nossa vida. Né? Então, ou os aportes precisam ser maiores mensalmente, para quem quiser começar com renda fixa menores, e aí quando tiver uma montante de capital maior, a gente pega uma renda fixa boa e deixa lá durante mais tempo. Tá? Porque também boas rendas fixas geralmente tem um limite. Por exemplo, você tem que ter no mínimo R$ 1.000 para investir. Então, muitas vezes a gente não começa com esse capital todo, por exemplo, para começar em renda fixa. Né? Então, isso é uma coisa que precisa ser ponderada na hora que a gente for fazer nossa carteira e ser ponderada na hora que a gente for fazer o planejamento financeiro, que a gente viu no primeiro módulo, de aportes mensais. Que se eu for um investidor de renda fixa, eu preciso aportar mais, porque a minha carteira não vai se valorizar sozinha. Eu vou precisar fazer mais renda extra, eu vou precisar aplicar um valor maior de investimento mensalmente do que alguém que vai trabalhar na renda variável, que pode ganhar lucros maiores e, obviamente, vai ter uma renda passiva em fundo imobiliário, que vai cair dinheiro todo mês, vai ter os dividendos das ações, que vai dar uma valorizada naquela carteira quando ela menos esperar. Então, para ter essas boas novas, né, para ter essas valorizações maiores na carteira, a gente precisa diversificar um pouquinho mais. Então, acho que quando a gente for montar nossa carteira, a partir da próxima aula a gente vai falar de estratégias de investimento. Então, já vai associar um pouquinho sobre isso, mas para vocês já terem na cabeça de vocês, quando a gente for fazer o plano financeiro, a gente já tem isso em mente. Eu sou conservador, eu vou investir mais em renda fixa, eu preciso colocar mais dinheiro todo mês. Eu preciso movimentar um pouquinho mais.
Ô, Jader, Tudo bem? Uhum. e se acontecer o seguinte, digamos que eu faço investimento em renda fixa de, sei lá, R$ 10.000 Tá, para pegar daqui a 5 anos, tá bom. só que acontece uma emergência e eu preciso tirar o quanto antes aí, porque aconteceu alguma coisa assim, eu preciso desse dinheiro, mesmo que não rendendo tanto que nem eu esperava, tal, mas eu preciso desse dinheiro. Eu consigo te retirar, consigo entrar conversar com a corretora para retirar esse dinheiro ou não? É assim, se for títulos pré-fixados, não tem como. Agora, títulos pós-fixados, a gente pode liquidar. Alguns são de liquidez diária, então você já consegue ter seu dinheiro na hora. Então, você pediu, já cai na sua conta. E tem alguns que tem uma liquidação, 3 dias, 2 dias, que aí a gente pode estudar. Mas, para isso, a gente pode criar uma coisa chamada reserva de emergência, que aí vai ser aquele investimento que vai render menos mesmo, não tem jeito, Uhum, mas que vai ser aquele dinheiro que, se você precisar, você pode resgatar a qualquer momento, que vai ficar em um título de liquidez diária, e aí você pode ficar tranquilo com o resto do seu investimento que você não vai mexer. Tá bom? Que eu indico entendi. todo mundo sempre a fazer, que é de 1 a 5 salários, mais ou menos, que a gente deveria ter de reserva de emergência, justamente para, perdi meu emprego, né, aconteceu um imprevisto com o meu carro, é aquele dinheiro que a gente precisa usar para esses determinados momentos. Geralmente a gente acaba acionando cartão de crédito, a gente se endivida, pega empréstimo, e não é julgando, né? A maioria das pessoas acabam fazendo isso, mas acaba entrando naquela bola de neve que às vezes é difícil de sair. Se a gente já tem um dinheiro reservado para essas coisas, tudo bem, eu tirei o dinheiro da reserva de emergência, daqui a 2, 3 meses eu vou realocar, né? Eu vou repor esse dinheiro e aí vai ficar tudo tranquilo para a gente seguir a vida. Tá bom? Ô, professor, uma coisa que eu acho que eu deveria melhorar é nesse quesito, porque eu não tenho nenhuma emergência uma reserva de emergência, e mesmo assim eu vou investindo. E às Sim. vezes aquele dinheiro que eu coloquei, eu fico tipo, nossa, não era para me ter colocado, porque eu tô precisando do dinheiro. E eu acho que esse está Isso. sendo o meu erro. Isso muda muito a nossa cabeça, porque aí a gente quer, por Então, exemplo, se a gente compra ação, a gente fica com raiva da ação porque a ação não subiu. Né? Mas não era para a gente ter raiva da ação, porque a gente não se preparou para aquele movimento da ação. para aquele movimento, né? Eu acho que eu preciso, tipo. Então, o que é aconselhável para mim no momento? Dar uma parada e fazer essa reserva de emergência para depois voltar a investir? Não, acho que você mantém os seus investimentos que você tem, só que Certo, em vez de iniciar com novos investimentos, a gente inicia criando uma reserva de emergência. certo, Aí a gente estipula, em 1 ano eu preciso ter uma reserva de emergência criada. Aí seja colocando R$ 100 todo mês, até a gente ter R$ 1.200 de reserva de emergência, que ela vai ficar rendendo, né, todo mês, e você só vai tirar em uma emergência. Tranquilo, dá para fazer assim, e não se desfazer dos seus investimentos. Até porque, se seus investimentos não estão valorizados, você vai realizar um prejuízo, não faz tanto sentido. Então, mantém lá, mantém a estratégia que você criou, e aí a gente cria uma nova estratégia para a nova grana que vai entrar. certo. Fechou. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje Beleza. foi isso, tá? Pensem no perfil de vocês, ponderem essas coisas que eu trouxe para vocês sobre quantidade de valor para cada tipo de produto, que semana que vem a gente vai falar sobre as estratégias. E aí eu vou precisar que vocês debatam mais para a gente criar as estratégias que eu vou montar para vocês. Tá? Então, Certo. a gente vai sair daqui com a estratégia montadinha e na última aula a gente vai realmente colocar ela em prática, começar a comprar os produtos, né? E todo mês, já vai ser na virada do mês, então maravilha, né? Já vai ser o primeiro aporte de todo mundo. Então já dá para a gente dar uma mexida aí com dinheiro real. Certo. Beleza, Beleza. pessoal? Alguma dúvida?
Por enquanto, não. Não, Tá tranquilo aqui. Eu já vou para subir essa aula logo para a Isa poder ver. Acho que amanhã ela já consegue assistir, fica tranquilo. Beleza? Tá ok, Gabriel. Beleza, professor. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Valeu, professor. abraço. Valeu, Valeu. William. Falou. Boa noite. Falou, Wesley. Valeu.